Olá, queridos, muito bom dia, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, seu trabalho, seu ministério. Seja muito bem-vindo ao canal da Palavra Viva. Aqui quem está falando é o pastor Chiro Vargas. Nós estamos aqui nessa manhã para compartilhar com os queridos uma palavra da parte de Deus para a tua vida. E desde já eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, desse o seu joinha aí. Você que não é inscrito no nosso canal, procure no YouTube Pastor Chiro Vargas e se inscreva lá, queridos. Esse canal ele é dedicado para trazer uma palavra simples, mas que venha a abençoar a tua vida. A palavra do nosso Deus ela é uma palavra muito simples, mas ela tem um impacto muito grande quando nós a colocamos em prática. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus ele é maravilhoso e o desejo de Deus é ver os seus filhos progredindo, é ver os seus filhos prosperando. E às vezes isso não está acontecendo porque nós não entendemos a palavra de Deus como deveríamos entender. Então, a palavra ela é maravilhosa porque todos podem ter acesso a ela. E ela é uma palavra muito simples, mas nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias sabedoria, discernimento espiritual e compreender que Deus ele tem o melhor para as nossas vidas. Nessa manhã eu gostaria de falar a respeito de algo que o apóstolo Paulo escreveu a respeito de uma igreja que está lá no livro de Colossenses, na carta, não livro, carta, do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 8, aonde Paulo ele fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de nosso Deus e nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecendo a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm para com todos os santos, por causa da esperança que lhes é reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel de Cristo, fiel ministro de Cristo para conosco, como também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo aqui ele começa essa epístola primeiramente falando a respeito de todo o amor que ele tinha pelaquela igreja de Colossos, saudando a igreja de Colossos. E Paulo lá havia fundado uma igreja que tem muito a nos ensinar nos dias de hoje. A igreja do Senhor, ela tem algumas marcas, queridos, que eu não sei se você sabe disso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser uma igreja diferenciada nesse mundo. Nós, infelizmente, hoje em dia vivemos um momento que parece que a igreja está virando uma instituição religiosa, onde as pessoas vão para lá por causa de cargos, as pessoas elas vão para lá porque elas sabem que Deus tem algo para dar para elas, mas não é esse tipo de igreja que Deus espera que nós venhamos ser. E igreja não é uma placa, igreja não são microfones, igrejas não são cadeiras, igreja não é um templo, a igreja somos pessoas. Pessoas que saíram do mundo e que aceitaram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A igreja de Colossos ela era uma igreja firmada em 3 alicerces que são imprescindíveis para qualquer igreja crescer nos dias de hoje. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos. Paulo ele diz que aquela igreja ela era uma igreja que tinha muita fé em Deus. Eles eram conhecidos pela sua fé em Jesus Cristo. Nós precisamos também ser uma igreja que
é conhecida pela fé em Jesus. E essa é uma grande questão dos dias de hoje, queridos, porque que tipo de igreja nós estamos sendo? Como nós somos conhecidos neste mundo? A igreja ela tem passado por tantos períodos difíceis, por tantos escândalos, que hoje em dia tem muita gente apontando o dedo e dizendo, olha, aquela igrejinha lá aconteceu isso, aquela outra lá aconteceu aquilo. E nós não estamos aqui para julgar a ninguém. Ontem eu postei um vídeo sobre isso, sobre o porquê que eu não devo julgar o meu irmão. Não é esse o objetivo dessa mensagem nessa manhã. Mas eu preciso que você entenda algo, querido. Nós precisamos ser vistos neste mundo não como uma igreja que está sendo corrompida pelo mundo, mas como uma igreja diferenciada. E essa igreja diferenciada, a primeira coisa que ela precisa ter, o primeiro alicerce, é a fé pura, verdadeira e genuína em Jesus. Essa igreja de Colossos ela era uma igreja que tinha fé em Cristo. E essa fé, ela não era uma fé que se abalava por qualquer problema. Ela era uma fé inabalável. Eles estavam com Jesus na hora boa, mas estavam com Jesus também na hora na hora má. E hoje em dia eu faço essa pergunta para você, que tipo de igreja você tem sido? Sabe, quando as pessoas olham para você, quando o teu vizinho olha para você, quando o teu irmão olha para você, que tipo de pessoa você tem demonstrado ser para ela? Porque você é a igreja de Jesus aqui na terra. E você precisa entender que a fé em Jesus ela é inabalável. Nada pode tirar o foco que é Jesus da sua vida. Então esse é o primeiro alicerce, a fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais fé é acrescentada na minha vida. Quanto mais eu entendo o que Deus está querendo falar comigo, mais fé vai ser produzida na minha vida. E a fé, ela está ligada também, queridos, à confiança em Jesus. Eles confiavam em Jesus. Eles sabiam que aquilo que o Senhor prometeu para eles iria acontecer. É outra diferença da igreja dos tempos de Paulo para a igreja dos dias de hoje. A igreja dos dias de hoje, muitas vezes, ela está vivendo só num período de onda, de oba-oba. Mas quando a coisa demora para acontecer, as pessoas acabam saindo. Tem gente que vai para a igreja porque quer ser curada. Tem gente que vai para a igreja porque quer ser liberta de um vício. Tem gente que vai para a igreja porque quer ter a sua família restaurada. E quando isso não acontece no tempo delas, elas acabam saindo da igreja. Mas a fé, ela faz com que a gente venha confiar verdadeiramente em Jesus. Então nada vai nos tirar da sua presença. Não vai ser os problemas que vão nos tirar da sua presença. Não vai ser as pressões desse mundo que vai nos tirar da sua presença. Porque nós confiamos nele de todo o nosso coração. Nós confiamos em Jesus de todo o nosso entendimento. E nós conseguimos isso através da fé. E a igreja de Colossos, ela era uma igreja que era reconhecida pela fé. Que nós também sejamos nos dias de hoje, queridos, reconhecidos pela nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. O segundo alicerce que Paulo fala dessa igreja de Colossos era o amor que eles demonstravam com todos os santos. Sabe, nós não podemos dizer que somos igreja se nós não amamos o nosso irmão. Nós não podemos dizer que somos igreja se nós não amamos aquele vizinho que fala mal de nós. Nós não podemos dizer que somos igreja se nós não amamos até mesmo aquelas pessoas que nós não queremos tão próximas de nós, aqueles que são chamados de inimigo na Bíblia, mas que mesmo assim Jesus manda orar por eles, mesmo assim Jesus manda amar eles. A Bíblia é clara, Jesus falou, olha, que galardão vocês vão ter se vocês amam somente aqueles que vos amam, né? Jesus falou, orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos. E a Bíblia diz, amados, que Deus ele é amor. E a igreja de Colossos, eles eram conhecidos pelo amor.
Eles tinham um amor genuíno, eles tinham um amor puro por todos os santos. Então, a igreja ela precisa ser reconhecida nos dias de hoje pelo amor, sabe? O amor. Nós precisamos entender que na igreja ninguém é perfeito. Nós precisamos entender que na igreja vai vir pessoas de todas as classes sociais. Nós precisamos entender que na igreja vai vir pessoas com pensamentos diferentes e nós precisamos agir com unidade, nós precisamos agir com o caráter de Cristo para que nós não venhamos perder nenhuma pessoa, mas sim que nós venhamos produzir o amor. O amor ele é imprescindível, queridos. A própria palavra diz que os dois maiores mandamentos é amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu estou agindo e eu estou amando, eu não estou procurando o meu interesse próprio, eu estou procurando o interesse do outro. Amar é isso. Amar não é você se preocupar com você, é você se preocupar com o outro. Quando você casa, por exemplo, querido, você não está mais preocupado somente com você, você se preocupa com a sua esposa, ou você se preocupa com o seu esposo, depois vem os filhos, e o amor sempre é em benefício do outro, não apenas no seu próprio benefício. É o segundo alicerce que aquela igreja de Colossos tinha. Eles tinham um amor verdadeiro e genuíno pelos os santos. Então, ame os seus irmãos da igreja, ame os seus pastores, ame os seus líderes, honre aos pastores, honre aos líderes, porque eles cuidam de vocês. Não fale mal do seu pastor, não fale mal do seu líder, não fale mal do seu irmão, não fale mal, querido, sabe? Demonstre amor e isso vai fazer toda a diferença na tua caminhada cristã. Com certeza, o Senhor ele vai estar te abençoando. Esse era o segundo alicerce da igreja de Colossos, eles amavam. Mas Paulo também fala sobre outro alicerce que estava naquela igreja lá em Colossos. É que eles estavam frutificando. Eles estavam produzindo frutos. Sabe, queridos, a gente precisa entender que o cristão ele não é conhecido por aquilo que ele fala. O cristão ele é conhecido por aquilo que ele produz. Tem muita gente falando muita coisa, mas produzindo muito pouco. Eu me lembro que há um tempo atrás eu comentei algo no meu Facebook que eu tenho a respeito de frutos e depois eu fui falar com um irmão e o irmão ele me disse que ele estava produzindo muito fruto. E eu falei para ele, olha querido, se tu está produzindo frutos, não tem problema. Agora, quem vai determinar isso aí é Deus, não sou eu. Tu pode dizer para mim que tu está produzindo frutos, eu posso dizer para ti que eu estou produzindo frutos, mas quem realmente conhece o nosso coração é Deus, não somos nós, queridos. Porque o irmão ele quis me dizer, não pastor, vem aqui na minha casa e eu vou listar para o Senhor os frutos que eu tenho produzido. Primeiro, querido, que a árvore que produz fruto, ela é vistosa por si própria. Ela não precisa, a árvore que produz frutos, ela não precisa chamar a atenção dos outros para ela, porque ela é vistosa, ela é bonita. As pessoas mesmo olham para ela sem que ela chame a sua atenção. Então a árvore ela produz frutos assim. E Deus ele espera que nós venhamos produzir frutos no reino. A igreja de hoje é uma igreja que ela precisa caminhar em cima de cura, ela precisa caminhar em cima de libertação, ela precisa caminhar em cima de milagres, ela precisa caminhar em cima da palavra verdadeira, ela precisa caminhar e pregando contra o pecado, contra a injustiça, ela precisa caminhar pregando contra a mentira, contra a discórdia, contra a desunião. E os frutos eles vão começar a ser gerados, porque a árvore boa produz frutos bons, a árvore má, ela produz frutos maus. Então, queridos, são 3 alicerces da igreja de Colossos que nós precisamos ter nos dias de hoje também. Fé, amor e frutos. E eu gostaria que você ficasse com esse pontinho de interrogação nessa noite, nesta manhã. Você tem sido esse tipo de igreja que Colossos era?
Ou você está sendo uma igreja hoje em dia que está acostumada com o mundo? Não, queridos. Tenha fé, tenha amor e frutifique no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós estaremos aqui de novo, trazendo uma palavra para você. Que Deus abençoe o seu dia poderosamente, em nome de Jesus.